Beleza, gente? Parecia aí do nada. Gente, é assim que Deus quer fazer com sua vida, como se fosse um passe de mágica, né? Um piscar de olhos, Ele trazer a transformação para sua vida, né? Aí foi uma ilustração bacana aqui, né? Tem de pôr fogo na casa, mas tá valendo aí. Mas é para mostrar, Deus quer fazer assim com você, Ele quer te transformar, né? Fazer aquela velha criatura sumir e aparecer uma outra completamente diferente. Assim como Ele fez na minha, quem olhava para mim não dava nada por Zé Júlio, mas Deus entrou com a mão forte e fez uma transformação literalmente da noite para o dia na minha vida, né? Que eu era a pessoa que fumava, bebia, me prostituía, traía minha mulher, aquela coisa toda, e eu pedi a Deus, né? A palavra diz que Jesus fala, né? Eu sou a videira e vós as varas, e quem está em mim, eu estou em vós, e sem mim nada podeis fazer, né? Então eu pedi a ajuda de Jesus, né? Falei, Pai, em nome de Jesus, eu quero parar, eu quero sair dessa vida, e hoje eu estou aqui, né? Sair da vida, né? E então, gente, o tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre a loucura de Deus. Nossa, Zé Júlio do céu, como é que você fala que Deus é louco? Nossa, que blasfêmia. Não, não é loucura, não é blasfêmia, não. É o que a palavra diz, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 25, fala assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, né, aqui prova que para o homem que se acha sábio, que se acha muito esperto, enquanto a certo ponto que Deus está doido, a sabedoria dele não chega nem ao pé, né, de Deus, fazendo uma grande comparação. Então a diferença é enorme. Então a gente vê aí, né, tanta coisa sendo pregada, né, que a pessoa quer se achar o sábio, né, o que sabe de todas as coisas. Na verdade ele não sabe nada, né, porque a mensagem de Deus para a gente ela revela só para os pequenos, só para os humildes, né? E aqueles que se acham os maiores, deles são escondidas, né? Os mistérios da palavra, né? Então, gente, vamos fazer uma oração aqui para a gente dar abertura, né? Senhor Deus, meu Pai, ó Pai, santificado seja o Teu nome, ó Pai, porque não há outro nome além do Teu, ó Pai. Não há outro Deus, Senhor, não há outro Salvador que seja Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, nesta noite aqui, estou aqui diante da Tua palavra, gravando um vídeo aqui, Senhor, para que possa chegar, Senhor, às pessoas que estão indo assistir, ó Pai, e que esse vídeo, ó Pai, as palavras que estão sendo ministradas aqui, que saem da Tua palavra, Pai, venha fazer efeito, Pai, no coração, e venha fazer efeito sim, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Ela não volta sem antes fazer efeito para aquilo que ela foi designada. Então, Senhor, abra-nos entendimento, em nome de Jesus, amém. Então, né, gente, o tema de hoje é sobre a loucura de Deus, né? Então, você vê que até desde a fundação do mundo, você vê que é um projeto muito louco, né, velho? Você vê Deus olhar assim, né? Assim, pra gente poder imaginar, é muita doideira, né? Deus falar assim, que haja luz, a luz, que haja terra, a terra aparece, né? Então, para os humildes, né, aceita. Agora os que se acham sábios, né, quer inventar uma teoria inteira, né, como tem a teoria da evolução, tem aquela coisa muito complicada, sendo que a coisa é simples, é apenas crer na palavra, né, que está aqui sustentada por mais de 2000 anos, né, é uma palavra que não, ela cada dia ela se renova. Então não tem como, eu prefiro crer na simplicidade da palavra do que essas teorias aí furadas, né? Coisa que não tem ligação, não tem nexo uma com a outra, né? Então, gente, a salvação da gente, né, depende dessa loucura também, né? Que é crer naquilo que é impossível aos olhos humanos, né? Então, para a gente poder ter a salvação, a primeira coisa que a gente tem que ter a gente acreditar na onipotência do Senhor, né? No grande poder dele. E se você não acredita no poder de Deus,
né, que fala que é onipotente, que ele tem todo o poder. Então, se você não acredita que ele tem todo o poder, fica difícil de você conseguir entender a Bíblia, entender o que é salvação, né? O verdadeiro significado da cruz, né? Que é a salvação. Então, a gente vai lá no comecinho, lá em Gênesis, no capítulo 1, para a gente ver o poder de Deus, né? Vamos lá, Gênesis no capítulo 1, no versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava vazia e nua, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus era levado por cima das águas. Disse Deus: faça-se a luz, e fez-se luz. Né? Olha o poder, faça-se luz, e a luz se fez, né? Assim, ó. Deus manda, acontece. Lá no versículo 7, que fala: e fez Deus o firmamento e dividiu as águas que estavam por baixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, né? Que é esse espaço entre a água e o céu, né? Lá no versículo 9, disse também Deus: as águas que estão debaixo do céu ajuntem-se no mesmo lugar, e o elemento árido apareça. E assim se fez. Quer dizer, estava lá a água, Deus mandou que aparecesse a terra. Olha o poder. Você tem que compreender o poder de Deus. Você se transporta. Imagina aí, ó, fecha seus olhos, se transporta. Imagine uma bola preta. Uma bola preta e Deus só mandando e as coisas acontecendo. É assim que você tem que imaginar o poder de Deus, né? Então vamos lá para o capítulo 11, no versículo 11, perdão. Disse também Deus: produza a terra erva verde, que dê a sua semente, e produza árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, e que contenham a sua semente em si mesmas, para reproduzirem sobre a terra, né? A terra estava lá, árida, sem nada. Deus falou: produza erva, produza árvores frutíferas, e assim foi. É tão simples, é simplesmente crer e você largar aquela teoria, aquela coisa toda. Você tem que, é uma coisa tão desgastante, você tem que pensar, né? E você vê que, até um exemplo do quão errado é o homem tentar querer ser mais do que Deus. Você vê aí hoje essa coisa do racismo, né? O negócio de estar jogando banana no campo, né? De macaco. É justamente porque a escala evolutiva de Darwin. Porque o macaco não é preto. Então, se o macaco é preto, eles colocam as pessoas negras como mais próximas do macaco. Ou seja, o branco está mais evoluído e o negro está mais próximo do macaco. Entendeu por que o racismo? Por que de chamar os outros de macaco? É porque o homem quer ser mais do que Deus, quer desafiar o que está escrito aqui, e não dá nada que presta, né? Quer dizer, a pessoa é negra porque veio lá daquela região da África, muito calor, muito sol, e a concentração de melanina no corpo dessas pessoas é muito mais alta para quê? Elas suportarem as intempéries, né, daquela região da África. Então você pega um branquelo, um alemão, e solta ele na África, para você ver o que acontece, ele esturrisca lá. Porque é uma condição, é uma evolução adaptativa ao ambiente, né? Não tem nada de escala evolucionária que saiu do primata e foi para o ser humano. Não tem nada disso. Isso foi uma adaptação evolucionária, né? Por causa do clima, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui no versículo 14. Disse também Deus: façam-se uns luzeiros no firmamento do céu, que dividam o dia e a noite, e sirvam de sinais nos tempos, as estações, os dias e os anos, né? Quer dizer, Deus mandou o quê? Aparece sol, lua, estrelas, para as pessoas terem noção de dia, de noite, de estação, de ano, né? Para isso que Deus fez. A Bíblia já conta, né? Lá no versículo 21,
Criou Deus, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, os quais foram produzidos pelas águas, cada um segundo a sua espécie. Então daí tem a introdução do poder de Deus. Mas não para por aí o poder de Deus, né? Porque tem lá a parte do dilúvio, que está lá um pouco à frente de Gênesis, no capítulo 7. Nisso aqui, lá do capítulo 1, né, que teve Adão e Eva, né? Teve várias gerações, aquela coisa toda, e o mundo estava popularizado, né, cheio de gente. Só que essas pessoas, né, se corromperam, né, estava cheio de maldade o mundo, e o que Deus fez? Tinha um homem reto, Noé. Mandou Noé que pegasse ele, sua família, e cada casal de cada animal, ave, colocasse na arca, que ele ia destruir tudo, destruir o resto, como de fato foi. Que diz aqui no Gênesis 7, Gênesis capítulo 7, no verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do 7º mês do mesmo ano, se romperam todas as origens do grande abismo e se abriram as cataratas do céu, e caiu a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, né? Olha o que Deus fez, o poder dele, né? Abriram-se as cataratas do céu. Você fecha o olho e tenta imaginar o que é de água. Não foi chuva igual a gente vê hoje, não, muita chuva. Você imagina bica de água, canudo de água descendo do céu, né? Tenta imaginar, você vê o tamanho do poder de Deus, né? E não para por aí, vamos um pouquinho mais para frente, né? Aí Deus destruiu tudo, né? Porque não estava agradando ele, né? Salvou Noé. Noé repopulou, aquela coisa toda. Agora nós vamos lá para Gênesis 19, no versículo 24, né? Que aí já conta, né, sobre Ló, né, aquele pessoal lá. E o que acontece? A corrupção do mundo, a corrupção da carne estava tanta que Deus falou: vou destruir, em especial que está falando o texto aqui, Sodoma e Gomorra, né? Destruir por quê? Prostituição, fornicação, né? Homossexualidade, idolatria. Por causa disso tudo, Sodoma e Gomorra foi destruída. E olha o poder de Deus. Fez o Senhor, pois, cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, que o Senhor fez descer do céu. E ele destruiu estas cidades e todo o país em roda, todos que o habitavam e tudo que tinham alguma verdura sobre a terra. Então você vê que naquele tempo, né, no tempo da lei, desagradou a Deus, morreu, né? Hoje a gente não tem isso, por quê? Por causa do sacrifício de Jesus, né? Se você ver aqui no Velho Testamento, era morte. Pecado era morte. Morte literal, instantaneamente, né? Tinha os profetas, né? Tentavam, né? Fazia sacrifício, aquelas coisas todas pro pessoal. O pessoal não se convertia. Então, né, vamos lá, mais adiante, lá em Êxodo no capítulo 14. Êxodo 14, no verso 21. O poder de Deus. Fecha o olho, tenta imaginar o mar vermelho. O pessoal, Moisés, né, guiando o pessoal fugindo do Egito. Eles se deparam com o mar. Tenta imaginar o mar. E, tendo Moisés, pois, estendido a sua mão sobre o mar, o Senhor, não foi Moisés, presta atenção, não foi Moisés. Moisés estendeu a mão, mas quem? O Senhor lhe dividiu as águas, fazendo que toda a noite assoprasse um vento veemente, abrasador, que lhe secou o fundo. Estando a água assim dividida, entraram os filhos de Israel pelo meio do mar, seco, tendo pela direita e esquerda a água que lhe servia como de muro. Agora você imagina quantos metros de profundidade não tem o Mar Vermelho, né, nessa parte da travessia, e Deus, né, abriu, fez soprar um vento tão forte que abriu o mar e ficou 2 muros de água, né? Se você não crê no poder, é impossível você acreditar na palavra, né?
Porque isso aqui não é historinha, gente, né? Isso tem que, uma coisa que a pessoa tem que parar de achar que isso aqui é historinha, né? Isso aqui foi fato, né? Então, se você crê que isso aqui é fato, já é um passinho, né, para você conseguir a salvação, né? Então, a gente falou aqui a respeito, né, do poder de Deus, né? Aí na introdução do vídeo aí, né, vocês viram 1 Coríntios 1:27, né, que fala: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, né? Então você vê que Deus, ele não age pela lógica humana, ele só age pelo impossível, né? Na hora que o homem vê, que fala não tem jeito, é ali que ele faz a vontade, que ele faz a obra dele, né? E o projeto mais doido que já teve na face da terra foi o nascimento de Jesus. Foi o projeto mais doido que Deus teve. Por que foi doido, Zé Júlio? Imagina, o pessoal naquela época, ele estava à espera do Messias, né? Só que ele estava esperando, né, o Cristo, o Messias, o Salvador, né, ele viesse com muita glória, né? Ou que ele viesse descido do céu, como de fato, se Deus quisesse, ele poderia falar: Jesus, desce lá, meu filho, resolve lá a questão lá para mim, né? Podia mandar ele descer numa nuvem, né? Isso seria muito fácil, né? Imagina só, né? Você tá lá, tá profeta falando, tá gente falando, pregando, e você tá lá na vidinha medíocre do mesmo jeito. Aí você vê uma nuvem com um homem em cima descendo: eu sou teu Salvador. Aí é muito fácil de você acreditar: nosso Deus do céu, se fosse tão fácil assim, nossa, era mamão com açúcar, né? Então, as pessoas esperavam, né, que ele viesse de muita glória, majestade, ou se então nascesse dentro de um palácio, né? Que fala: não, é filho do rei de tal, do César tal, né? Então seria muito mais fácil ele ter a glória se ele viesse de uma forma tão gloriosa. Mas aí, como Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, o que Deus fez? Ele olhou pela terra, ele achou uma serva temente a ele, que foi Maria, uma jovem judia, né? De origem humilde, né? Muito humilde, uma judia muito humilde. Achou ela temente a Deus, mandou que o anjo descesse e anunciasse para ela, né, todas as coisas, né? Aqui a gente vai ver o quão que, assim, a gente vai falar do nascimento de Jesus, né? Como é que foi o comecinho de tudo, mas para vocês terem uma lógica do tanto que a loucura, que olha para você ver, por essa passagem aqui lá de João, no capítulo 1, no verso 46, do 45 em diante, né? Você vê que Deus usa da loucura para confundir quem acha que é sábio, né? Então, por essa passagem aqui de João, no capítulo 1, você tem que ler para você entender. Mas aqui, você vai ver aqui que não tem segredo nenhum. Nazaré era uma cidade que tinha um filme queimado, né? Vou mostrar para vocês que ela tinha um filme queimado, sabe por quê? Aí isso aqui, Jesus já estava, né, na peregrinação, já chamando os discípulos e tudo. Aí fala aqui: encontrou Felipe a Natanael e disse-lhe: saberás que achamos aquele de quem falou Moisés na lei, e de quem escreveram os profetas, a saber, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: de Nazaré pode sair coisa que boa seja? Presta atenção. De Nazaré pode sair coisa que boa seja, né? Outras traduções tá até assim mais, né? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então daí você vê que o plano de Deus não é aquele, né, que a gente fica naquela expectativa de ser aquela coisa gloriosa. Ele sempre usando as coisas loucas para confundir as sábias, né? Todo mundo achava que Jesus viria de glória e tudo, mas Jesus, na sua trajetória, ficava no meio de quem? Publicanos, pecadores, leprosos, endemoniados, né? Ele podia ficar lá, ó, no
fala, vem, e só escolher, não, você está muito feio, você está muito fedendo, você está muito mal vestido, não. Ele ia em encontro ao povo e ficava no meio dos pecadores, né? Porque tem a passagem que fala, né? Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos, né? Então os pecadores que precisam de salvação, por isso que ele estava lá no meio deles, né? Igual mesmo quando Jesus, né, mandou buscar um jumento para entrar em Jerusalém, olha para você ver, o rei entrando montado, né, com vestes humildes, montado num jumento, entrando em Jerusalém. Pode uma coisa mais doida? É só doideira. Por que ele usa de loucura, né? Porque, é igual eu estava falando, é muito fácil você ver uma coisa, igual era muito fácil ele descer em carne e osso, né? Era muito mais fácil de crer. Mas por que Deus usou dessa maneira? Para fazer a santificação, a separação, né? É para escolher. Porque senão todo mundo viria, até Herodes, né? Afonso Pilatos, né? Se renderia aos pés de Jesus, vendo ele descer do céu numa nuvem todo cheio de glória. Então, aí que está o ponto. Aí a gente vê aqui, né? A história, né? De Jesus, né, e de Maria, que foi traçada, né, em torno da humildade. Você vê, né, Jesus foi tido num curral, né, na manjedoura, né, no estábulo. Então você vê que foi tudo em volta da simplicidade, tudo para confundir aquelas pessoas que achavam que ele ia vir todo cheio de glória, né. Aí agora eu vou ler aqui, que eu fiz uns apanhados, né, e como sempre a gente vai fazendo os comentários, né. Hoje vemos Maria ter se tornado divina, quando na verdade ela foi santa, o que são coisas distintas. Eu já falei no outro vídeo, santidade é uma coisa, divindade é outra completamente diferente, né? Pois santo significa separado para servir a Deus. Ela foi tornada tão gloriosa, foram feitas tantas Marias, de várias cores, várias fisionomias, né? Tem Maria preta, amarela, branca, gorda, magra, um rosto, uma bochecha maior, um rosto mais afiladinho. Tem Maria de tudo quanto é jeito, sendo que ela foi uma só. O que eu não consigo entender é isso. Como é que ela virou 1000, sendo que ela foi só uma, né? Sendo que ela foi só uma e hoje ela chegou ao ponto de tomar o lugar do Cristo. Ah, Maria não tomou o lugar do Cristo, não? Não tomou, não? A prova disso são os templos, né? As igrejas dedicadas a ela. Festas dedicadas a elas, regadas de muitas coisas abomináveis, como bebidas e o ecumenismo, né? Você vê, a gente vê a festa do Rosário, né? O ecumenismo, né? Você vê luz e trevas junto, né? Tá uma coisa que se diz de Deus e macumbeiro, né? Candomblé tá ali no meio, né? Exu. Então, é o que a gente falou anteriormente, né? Luz e trevas não ficam juntas, né? Viagens aos santuários, né, que são as romarias, onde a intenção é contemplar uma imagem de escultura que se diz semelhança dela, né? Eu como disse, são tantas fisionomias, tantas cores que Maria tem, né, que eles vão lá e ninguém sabe, né, se diz a semelhança dela. Gente que carrega a imagem dela de joelhos, pagando penitência, enfim, uma infinidade de coisas que nos mostra o quão uma humilde mulher, criatura e ferramenta de Deus, foi colocada no mais alto pedestal, né? Hoje a gente vê, né? Assim, eu peço até desculpa de estar falando ao ponto de Maria, mas eu estou falando por quê? Segundo a Bíblia, ela está fora do lugar dela. Ela não é, né? Ela não é esse elefante branco, né? Essa grande coisa que o pessoal colocou. Ela foi sim santa, né? Uma mulher temente a Deus, exemplo a ser seguido, mas ela não é essa glória toda que o pessoal pegou ela e pôs ela em cima do pedestal, não. Porque, vocês vão ver aqui adiante, as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, foi por causa dele, não por causa de Maria, né? Quer que eu prove? Aqui no mesmo João que está aberto aqui, João no capítulo 1, no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, quer dizer, Jesus também é Deus. Ele estava no princípio, estava lá em Gênesis com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele e nada do que foi feito sem Ele, né? Precisa de prova maior do que isso? Jesus veio ao mundo não foi por causa de Maria. Ele veio, a fundação do mundo foi feita por causa dele. Será que está dando para entender? Né? Então, vai mastigando aí. Eu afirmo com plena certeza que Maria nunca quis tomar a proporção que hoje ela tomou. E se ela pudesse, de fato, ter vindo à Terra para falar alguma coisa, com certeza não seria rezem o texto, como dizem que ela disse em Fátima a 3 crianças. Ora, o que criança mais faz é inventar histórias mirabolantes, né? Eu tenho um sobrinho que me conta coisas fora do normal. Minha filha, que não tem 3 anos, me inventa cada uma. É natural de toda criança, e isso não é uma irresponsabilidade enorme, basear a religião, basear a crença na historinha de 3 crianças. Sabe que não é uma irresponsabilidade enorme, não? Na verdade, a criança, ela vê anjos, né? Ela vê coisas, mas de acordo com o que tem na Bíblia, eu não entra na minha cabeça que Deus mandaria Maria vir à Terra, aparecer para quê? Mandar rezar o terço. Isso não tem lógica, é fora de cogitação da palavra, né? Assim como vi um vídeo do padre Paulo Ricardo baseando o seu sermão num filme da Paixão de Cristo com Mel Gibson, né? Com as falas que não tem nada a ver com o que está na Bíblia, as falas que não tem na Bíblia, né? Igual, por exemplo, diz que quando, lá no filme, né, quando Jesus está lá carregando a cruz, que ele cai no chão, Maria, né, mãe dele, chega perto dele e fala assim, estou aqui, né? Eu não assisti o filme, deve ter falado isso no filme, mas na Bíblia não tem isso não. Ele diz que quando ele estava pendurado, diz que quando ele ressuscitou, né, que ele virou para Maria e falou, mãe, eis que faço nova todas as coisas, né? Jesus, isso aí foi falado, né? Mas foi lá no Apocalipse 21, não tem nada de mãe. E aliás, Jesus nunca chamou Maria de mãe, é só ler. Você tem que ler para você crer, né? Então vai pegar a Bíblia e ler só os 4 primeiros evangelhos, porque lá em Atos dos Apóstolos, no versículo 14, que faz a última menção de Maria, né? Mas dentro de Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem uma vez só, mesmo Jesus veio ao mundo 100% Deus, 100% homem. E mesmo 100% homem, ele não relata na Bíblia, ele a chamando de mãe, né? Pra você ter ideia você ter ideia que você não pode atrelar a sua fé a esse negócio de mãe, né? Porque Jesus que é o centro. Aí o que o padre baseando, né? O sermão dele, ele baseou fora da Bíblia. E o que diz lá em Mateus 5,37? Seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa daqui provém do maligno, né? Então, se não está na Bíblia, meu querido, veio do diabo, né? Então, como é que a pessoa baseia um sermão falando para tantas pessoas, né? Uma coisa de um filme que a passagem não tem nada a ver com a Bíblia. É igual o pessoal estava condenando o filme de Noé. Ué, o cara está querendo buscar Deus no cinema, velho. Você vai lá para entreter, para poder assistir um filme. Você não vai lá para você saber de Deus, não. As pessoas ficam criticando e falando que o filme não tem nada a ver com a Bíblia. Pelo amor de Deus, né? Aí fala assim, né? Tal que criança não sei o que, né? Lá em Mateus 18:4, né? Jesus diz que das crianças são o reino de Deus, né? Por que das crianças é o reino de Deus, né? Por que a gente tem que se assemelhar com a criança? Não que o que a gente aprende com a criança? A criança, ela não guarda rancor, elas são inocentes, elas são puras, porque ainda não foram corrompidas pelo mundo, né? Você vê, minha filha mesmo, teve um dia que eu estava deitado ali, e eu estou com um machucado aqui, aí ela chegou tão assim, eu fiquei até meio com pesar no coração, que ela chegou e tocou o dedo no meu machucado, e eu xinguei ela pranteou chorando, e foi lá para a mãe dela e tudo.
Aí não passou 5 minutos, eu já estava brincando, ela rindo comigo, brincando, aquela coisa toda, para você ver que criança não guarda rancor, a inocência dela, né? Então é isso que a gente tem que aprender com as crianças. Não guardar rancor, ser puro, ser inocente, né? Que a criança ainda não tem a corrupção do mundo no coração. Mas enfim, né? Se Maria pudesse de fato ter vindo ao mundo, né? Sabe o que ela falaria? Eu vou falar com você, de acordo com o que eu li na palavra, eu tenho certeza que Maria, temente a Deus, como ela foi, se ela pudesse de fato ter vindo ao mundo, ela ia falar isso aqui, ó. Tá tudo errado. Eu não salvo, eu não intercedo, eu não curo. É Deus que faz por intermédio de Jesus. O que falou de João? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? E nada foi feito sem ele, né? Então a Bíblia aponta o tempo inteiro. Jesus, é Jesus que faz, é Deus que cura, é Deus que salva por intermédio de Jesus. Será que está dando, né? Vamos digerindo aí devagarzinho, para vocês entenderem, né? Fazer essa desconstrução dessa coisa que eles fizeram com Maria hoje, né? Que Maria não é essa coisa toda. É só pegar e ler, que aí vocês vão ver, né? Na Bíblia, ela nos aponta o tempo inteiro. Vamos lá em João 14, né? Um pouquinho na frente, João 14. João 14, no versículo 6, né? A famosa frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? A frase famosa de Jesus, né? Ele não diz que eu sou um caminho, eu vou falar bem aberto. Eu sou o caminho, a verdade, né? Tá dando para entender? Tá dando para digerir? Então vamos mais adiante, né? E sem ele nada se pode fazer, né? Que é lá em João 15, 5, né? Eu sou a videira, vós outros as varas. O que permanece em mim e em quem eu permaneço, esse dá muito fruto, porque vós sem mim não podeis fazer nada, né? A gente tem que estar grudado em Jesus para ser alguma coisa, para dar algum fruto. Se a gente não tiver grudado nele, olha o que vai acontecer aqui, ó. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e enfeixá-lo-ão, e lançá-lo-ão no fogo, e ali arderá. Sabe onde Jesus está falando isso aqui? Quem não tiver com ele, filho, vai para o inferno queimar. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e ser-vos-á feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vós deis muito fruto e em que sejais meus discípulos, né? Discípulos de Jesus, não de Maria. Maria não ensinou nada, né? O único e melhor mandamento que ela deu foi lá nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos mandar. Esse foi o melhor mandamento. Ah, o que é que dá para aprender com Maria, né? Se você ver lá quando Jesus, né, eles estavam vindo de Jerusalém, que Maria se perdeu, né, de Jesus, ele estava lá no templo, pregando para os doutores, né, falando, interrogando e perguntando para os doutores, né, e você vê ali com 12 anos, né, Jesus já falava as coisas, né, aí dali por diante você vê que tudo o que Jesus falava, Maria fazia o quê? Guardava no coração dela. É só você ler a Bíblia, você vai ver essas passagens lá. Tudo que Jesus falava, Maria não retrucava, ela guardava no coração. E aí, gente, eu lendo, né, eu li essa Bíblia católica aqui, né, para não ter desculpa, eu li diligentemente, com muita atenção mesmo, né, para ver se eu achava dentro dos 4 evangelhos, né, que conta, os 4 evangelhos que tem falas de Jesus, né. Eu procurei e não achei em nenhum ponto Jesus chamando Maria de mãe, né? Igual mesmo, lá tem uma parte lá, né? Lá em João no capítulo 1, de 1 a 3, né? Que fala, né? Que o verbo se fez carne e tal, a gente leu anteriormente. Agora vamos lá em João 8, 58.
Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse feito, sou eu. Né? Então quer dizer, antes de Abraão, Jesus já existia. Lá em João, no capítulo 8, no verso 58. Ela foi mãe de Jesus como homem, né? Não, e nem como homem, né? O que eu disse anteriormente, chamou ela de mãe, porque o propósito dele ter vindo como homem, qual foi o propósito de Jesus ter vindo como homem, né? Porque se ele, o que eu disse no princípio, se ele viesse todo cheio de glória, descesse numa nuvem pronto, era muito fácil, né? Todo mundo se converteria a Deus. Mas aí Deus fez o contrário, né? Ele veio homem por quê? Né? Para mostrar o quão terríveis foram as dores e as provações que ele teve que suportar para nos salvar. Nunca um homem suportaria o que ele suportou. Os 40 dias de jejum, né? A famosa via sacra, né? Que ele foi, né? Tanto que Jesus sofreu, né? Chicoteado, esbofeteado, cuspido, né? Que homem que ia aguentar uma coisa dessa? Prova disso, Pedro, né? O que Pedro fez quando Jesus estava falando lá com os discípulos, né? Pedro falou assim: eu não te negarei, eu por ti morrerei, né? O que Jesus falou com ele? Ô Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. E assim foi. Quer dizer, uma pessoa, um discípulo ali perto de Jesus, amigo, chegou e bateu e falou: não, eu não te nego, eu estou contigo, eu vou morrer pelo Senhor. Ele negou, ele ficou de longe, Jesus lá sofrendo, e Pedro de longe olhando. E na hora que o povo falava, esse aí estava com ele. Não, eu não conheço esse homem não. Não, eu não conheço esse homem não. Quer dizer, você vê a prova que Jesus passou. Ele veio 100% homem para quê? Né? Para a gente poder ver o que ele tinha que sofrer, né? Para a gente ter, assim, no mínimo, uma consideração pelo sofrimento dele, né? Lucas capítulo 2, verso 49. Né? Que quando Jesus tinha 12 anos, ele estava lá, né? Falando com os doutores, né? Perguntando, interrogando, e eles maravilhados, né? Com a inteligência de uma criança de 12 anos, né? E ali você vê a autoridade divina, né? Que Maria chegou lá, né? Chegou caçando ele, né? E fala, né? Filho, por que usaste assim conosco? Sabe que teu pai e eu te andávamos buscando, cheios de aflição, né? Ela estava lá toda histérica, né? Caçando o menininho dela, né? Aí tá. Aí olha a autoridade divina, né? E ele lhes respondeu: para que me buscáveis? Não sabias que importa ocupar-me nas coisas que são do serviço de meu pai? Não era José, não. Onde que ele estava? No templo. Fazendo o quê? Pregando, né? Para os doutores, né? Perguntando, interrogando e respondendo, né? Aí, aqui, ó, e mais adiante, né? E vem e fala, né? E sua mãe conservava todas estas palavras no seu coração, né? Um dos ensinamentos de Maria, guardar as palavras de Jesus no coração, né? Que infelizmente Maria não ensinou nada. Você pode ler tranquilamente a Bíblia. Maria não ensinou nada, não proferiu nenhuma palavra de ensinamento, né? Ela só escutava e guardava no coração, né? Lá, então vamos lá, gente, e agora nós vamos lá nas bodas de Caná, né? Lá em João 2, lá nas bodas de Caná. Lá nas bodas de Caná, né? Em João 2, né? Que eu morro de dó de Maria nessa passagem, porque só de você ler, você já vê o tamanho da rachada que Jesus deu em Maria, né? Dá dó. Aí os católicos, né, colocam essa parte aqui, né, como se fosse, né, a primeira intercessão de Maria, né? Oh, meu filho, acabou o vinho, né? Coloca a primeira intercessão de Maria, né? Aí tipo assim, eles colocam, né? Maria chegou e falou, né? Eles não têm vinho, né? Colocam aquela coisa como tão gloriosa, né? Maria intercedendo, né? Mas só que eles pega o que convém. Aí não pega o que veio depois. Aí isso aqui que é o engraçado, né? E Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Aí eu imagino, gente, Maria, murchinha, sem graça, né? Falando aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser, né? É o que está aqui. Então você pode ler lá em João, no capítulo 2, no verso 4, que é as bodas de Caná, né? Para você ter ideia, olha para você ver Jesus como Deus, né? A rachada que ele deu em Maria, né? Que tenho eu contigo, mulher, né? Então vamos mais adiante, que a gente só está desconstruindo, né? Desconstruindo assim, naquele bom sentido de você entender o que realmente a palavra quer te ensinar, né? Não sou eu, né? Agora, se você não está compreendendo, meu querido, eu não posso fazer nada, né? É a palavra que está falando, você tem que entender. Lá em Mateus 12, 48, é outra também, onde Jesus desliga esse laço maternal, e nos faz todos iguais perante a Deus. Então vamos lá, olha Jesus desligando o laço maternal. E um lhe disse: olha que tua mãe, né, estavam numa repartição, Jesus e os discípulos numa repartição. Presta atenção, você tem que imaginar a cena, né? Estando ele ainda falando ao povo, eis que se achava da parte de fora, sua mãe e seus irmãos, que procuravam falar-lhe, né? E mais uma coisa aqui, tem gente que fala que Jesus não tem irmão, né? Tá aqui, ó, sua mãe e seus irmãos, né? É só desvendando, né? E quebrando as mentiras que esse povo vai pregando por aí, né? E um lhe disse: olha que tua mãe e teus irmãos estão ali fora e te buscam. E ele, respondendo ao que lhe falava, lhe disse: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, né? A mãe e os irmãos dele estavam lá fora, os discípulos estavam dentro. Ele estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis ali minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe, né? Ele não fez, né? Ele estendeu a mão para os seus discípulos, né? E falando, né? Os discípulos estavam lá dentro, Maria e os irmãos lá fora. Eis ali minha mãe, falando, né? Que tinha um na porta, né? Ele chamou a atenção, ele falou assim: eis ali minha mãe, meus irmãos e minha irmã. Deu para você compreender agora? Você tem que ler e se transportar, você tem que imaginar a cena para você começar a compreender, né? Eu vou sempre estar martelando esse ponto, porque se você não crê, você vai ler isso aqui como uma obra literária, você tem que ler isso aqui como um fato. Ele desliga esse laço maternal na cruz, né? Quando está lá Maria, mãe de Jesus, o discípulo amado, tudo no pé da cruz, né? Então vamos lá. Esqueci de falar. Lá em João, no capítulo 19, no verso 26 em diante, né? 19, 26. Aqui no título aqui, né, fala a maternidade espiritual de Maria, né? Eu não entendo por que esse título, né? Porque essa maternidade aqui, Jesus, né, derrubou ela, né? Que aqui, gente, o grande escudo, né, o grande pilar de Maria, né, assim, aos olhos do catolicismo, é essa palavra aqui: eis aí a tua mãe, né? Mas a gente vai fazer uma analogia, vamos fazer uma análise profunda dessa passagem aqui, para vocês verem, né, que não tem nada a ver com o que as pessoas, né, que os padres estão ensinando, né? Então vamos lá, vou analisar. Jesus, pois tendo visto sua mãe e ao discípulo que ele amava, o qual estava presente, né? Porque na hora que Judas chegou lá, que ele beijou Jesus, ó, o povo foi tudo embora, largou Jesus sozinho, eles prenderam Jesus, né? Cumprindo a profecia de Isaías, né? Ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? Então, quem estava presente ali?
o discípulo que ele amava. E disse a sua mãe, né? Mulher, eis aí o teu filho, né? Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desta hora em diante a tomou o discípulo para a sua casa, né? Então a gente vai fazer uma analogia aqui, muito simples. A gente vai fazer uma analogia literal da coisa, para você entender, né? Para desconstruir essa coisa que eles fizeram, né? Igual mesmo aqui, a Maria, mãe da humanidade. Jesus, pois tendo visto sua mãe, e ao discípulo, não discípulos, não é o plural, entendeu? Estava aqui, né? Olha quem estava lá, né? Ao pé da cruz, sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, Maria Madalena, e ao discípulo que ele amava, né? E disse, Jesus, pois tendo visto sua mãe, e ao discípulo que ele amava, o qual estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, não é filhos. Entendeu que a passagem não fala do plural, não fala no plural, fala no singular, né? Depois disse ao discípulo, discípulo, eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, a tomou o discípulo para a sua casa. Aí você imagina o seguinte, né? Se transporta lá para o Calvário, né? Fecha seus olhos e se transporte para o Calvário. Aí você imagina lá Jesus pendurado na cruz, todo regaçado, né? Maria, ela gerou Jesus no ventre. Ela tem um amor de mãe, né? Você imagina a dor que essa mãe estava sentindo de ver o filho naquela situação. Imagina a dor de Maria, né? Tá. Aí, o discípulo, vendo o seu mestre naquela situação, imagina a dor do discípulo, né? E o que Jesus fez? Os entregou um ao outro para poder o quê? Para se consolarem, né? Porque naquela época eles andavam com Jesus. Jesus que provia o lugar de dormir, ele andava peregrinando, e pregando. Jesus que provia estalagem, provia comida e tudo. E o pessoal ficou sem o pastor, né? Que era Jesus. Aí então o discípulo a tomou para a sua casa para quê? Para cuidar, porque Maria ficar com quem? Ela tinha mais a Jesus? José já tinha morrido, né? Ela estava sozinha no mundo. Aí então o discípulo que tomou conta dela, né? Não foram os discípulos, né? Então isso aqui joga por terra esse princípio, né? Então você tem que analisar, né? A primeira coisa, creio que a gente fez uma análise literal da coisa, né? Entre plural e singular, né? Para você poder compreender que não é essa coisa toda, né? Mas aí, gente, a gente já está lá na cruz, mas a gente vai voltar lá no começo de tudo, para mostrar, né, que Maria não é essa coisona toda, né, que o pessoal fez, né? Ela não se multiplicou igual o pessoal fez, né? Então nós vamos lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 18. O nascimento de Jesus. Ora, a conceição de Jesus Cristo foi desta maneira. Estando já Maria, sua mãe, desposada com José, era noiva de José, né? Antes de coabitarem, né? Antes de fazer sexo, se achou ela ter concebido por obra do Espírito Santo. E José, seu esposo, como era justo e não queria infamá-la, resolveu deixá-la secretamente, né? Então, quer dizer, ele deixou secretamente e ficou calado, porque naquela época, adultério gerava o quê? Vocês lembram de quê? Adultério? Apedrejamento, né? Maria poderia morrer apedrejada. E ficou aquela coisa. Aí na noite que ele dormiu, o anjo apareceu para ele em sonho, né? E falou que ele não temer receber Maria, porque o que estava sendo feito no ventre, o que foi feito no ventre dela, é fruto de Deus, né? Coisa de Deus. Então, e despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado,
e recebeu a sua mulher, né? Ele a recebeu em casa, né? Porque estavam noivos, né? Então não estavam morando junto ainda. Mas aí, como eles já estavam prestes a casarem, né? Aí ele estava prestes a casar e ele pegou e a recebeu em casa, né? E aí outra coisa aqui que derruba essa questão, né? Que Maria não teve, Jesus não teve irmãos e que ela morreu virgem, né? Olha aqui, vamos derrubar aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, essa passagem aqui, a gente não pode usar de desprezar essa parte aqui não, porque faz parte da Bíblia, nenhum tio, nenhuma vírgula disso aqui a gente pode desprezar, né? Então lá no versículo 25 fala, né? E ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz a seu primogênito. É o primeiro, né? Que se fosse os irmãos, se não fosse o irmão, ele fala assim, deu à luz ao seu unigênito, né? Então, gente, aqui a gente vê, naquela época, não tinha televisão. A coisa que o povo mais fazia era sexo, né? Era o passatempo. E até hoje, sexo é gostoso, né? Então, mas aí a gente vê o quê? Né? Que ele não a conheceu, ou seja, José não coabitou, não transou, não fez sexo com Maria, enquanto ela não deu à luz a seu primogênito. Então você vê, uma coisa quebra o princípio que ela morreu virgem, e outra coisa quebra o princípio que Jesus não teve irmãos, né? Que aqui fala, ele teve ao seu primogênito, e não unigênito. Lucas 1, 26. A anunciação do Messias. Esse aqui é um pouquinho comprido, né? Mas a gente tem que ver, né? Tem que analisar para poder, né? As pessoas entenderem como que foi essa história e que Maria não é essa coisa toda, né? Que o povo colocou hoje. Então vamos lá. A anunciação do Messias, né? E estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da descendência de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, pois, o anjo onde ela estava, disse-lhes, Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, né? Então aqui, o pessoal coloca aqui como o anjo estivesse adorando a Maria, né? Aqui o anjo está fazendo o quê? A saudação. Você vê que tanto que, você vai ver adiante aqui, Maria ficou perturbada, que ela não sabia, ela estava toda desnorteada ali, né? Ela não se vangloriou daquela coisa, né? Então fala assim, né? Deus te salve, né? Que é o tal Ave Maria, né? Que na época lá, o pessoal cumprimentava os Césares, né? Que eram os reis, falava assim, Ave César, né? Estão cumprimentando, né? Salve o rei, né? Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita, gente, não é divina. Bendita é o quê? Ela foi, né? Ela foi uma pessoa ali escolhida, era uma pessoa bem falada, né? Uma pessoa que, exemplo, né? Isso que quer dizer bendita, né? É bem falada, né? Ela, quando ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa que saudação seria essa. Está vendo? Nem ela sabia que saudação era essa, nem se tocou que era uma saudação, que era uma saudação, o que era, de tão perturbada que ela ficou. Eu vou até ler de novo para vocês entenderem. E quando o ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa que saudação seria esta. Então o anjo lhe disse, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus, né? Eis conceberá no teu ventre e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, pois eu não conheço o varão?
né? Você estava perturbada ainda, né? E respondendo o anjo, lhe disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá da sua sombra. E por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Que aí tens tu a Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês da que se diz estéril, né? Se uma mulher que era taxada estéril, estava no 6º mês de gravidez. Porque a Deus nada é impossível. Aí, gente, aqui você vê como é que é a coisa. Olha o que Maria falou. Então disse Maria ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se apartou dela. Você vê, eis aqui a tua escrava, né? Então você vê Maria colocada como rainha, né? Ela se fez, ela escrava, né? Ela é escrava, gente. O pessoal colocou ela como rainha. Ela própria falando: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí a gente pula lá para a parte onde as duas mães se encontram, né? Isabel e Maria, né? E naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, tanto que Isabel ouviu a saudação de Maria, deu o menino saltos no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, né? Você vê que na hora que Maria entrou, estava já com Jesus na barriga, o menino saltou, né? João saltou na barriga de Isabel, e ela ficou cheia do Espírito Santo. E bradou em alta voz, e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, né? Aí é outro escudo, né, que o pessoal fala, né? Bendita és tu entre as mulheres. Você tem que ver que ela é bendita, porque Maria foi vitoriosa. Ela não se deixou corromper, né? Porque naquela época lá, o mundo já tinha as corrupções, né? Você vê que ela é bendita porque ela não se deixou corromper. Por isso que ela é bendita. E donde a mim esta dita, que venha visitar-me a que é mãe do meu Senhor? Porque assim que chegou a voz da tua saudação aos meus ouvidos, logo o menino deu saltos de prazer no meu ventre. E bem-aventurada tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então disse Maria: a minha alma glorifica ao Senhor, né? Olha ela ensinando aqui também: a minha alma glorifica, né? Ela está glorificando a Deus, né? E o meu espírito se alegrou por extremo em Deus, meu Salvador, né? O que a gente consegue tirar disso aqui? Dessa passagem aqui, né? Ela fala meu Salvador, né? Então ela aqui ela admite que ela é pecadora. Por quê? O pecador precisa de quê? Precisa de quê? Salvação. Se ela admite que tem um Salvador, logo ela tem pecado. Então, descarta que Maria imaculada, né? Que ela não tem pecado. Por quê? Ela está lá, agora ela não tem pecado, porque no céu não entra pecado. Mas, naquele instante, naquele exato momento ali, até a morte dela, ela precisou de um Salvador, né? O Salvador veio para quê? Salvar do pecado, né? E por ele ter posto os olhos na baixeza da sua escrava. Olha para você ver, ela se prostrando, ela se prostra diante de Deus, se fazendo, né? Ela já fala: eis aqui a tua escrava, né? Ainda fala na baixeza, ela dá mais ênfase, né? Na baixeza, na humildade dela, fala na baixeza da sua escrava, porque eis aí de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações, né? Aí tem gente que fala: não, ela falou que ela será bem-aventurada, por quê? No versículo 49, porque me fez grandes coisas, o que é o poderoso, e santo é o seu nome. Quer dizer, Maria foi quem foi por causa de
Deus, não por mérito dela, né? Porque, como diz, né? Que a salvação vem pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Então, quer dizer, ela por que ela foi bem-aventurada? Porque fez grandes coisas Deus na vida dela. Aí você vê, né, gente, que lendo aqui, você vê que o foco não é Maria, o foco é Jesus, né? Você vê que não é à toa que a Bíblia tem tão pouca menção, né, sobre Maria, não tem, né, ela fazendo milagres, expulsando demônios, aquela coisa toda. Por quê? Não é para ela a ênfase da coisa, não é para ela o foco, é para Jesus, né? Você vê aqui, ó, é só Jesus que ensinou. Aí depois, né, Jesus morreu. Depois que Jesus morreu, não, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Aí deixou os discípulos ensinaram, e os discípulos não ensinaram, né, nada a respeito de Maria, né? Tanto que você chega em Atos 1,14, para de falar de Maria, porque o foco não é ela, né? Então você tem que ler para crer, né? E ler com a direção do Espírito Santo, senão você não extrai nada da palavra. Porque isso, gente, é uma tática, né, do Satanás. Porque assim, eu estou aqui, eu estou falando da Bíblia. Aí você pega e vem me falar o que o padre te ensinou, né? Aí a tática de Satanás é o seguinte: enquanto eu estou tentando te provar, por A mais B, que a Bíblia que está certa, você quer me provar que o que o padre falou está certo, né? Mesmo você vendo aqui, do que está escrito aqui, você quer me provar que o que o padre falou, te ensinou está certo e o que está na Bíblia está errado, né? Então, né? O que eu posso fazer? Né? Então, a única coisa é se você crê, bem, se não crê, paciência, né? O livre-arbítrio está aí para isso, né? Aí você vê, né, aí você tenta me provar que Maria foi alguma coisa, né? Você vê o próprio Jesus já dá uma derrubada bem boa mesmo a respeito, né? Vão lá em Lucas, no capítulo 11, Lucas 11, 27. Olha para você ver por que o foco não é Maria. Olha para você ver que Jesus estava expulsando demônio, né? E os escribas fariseus estavam falando que ele expulsava o demônio por Beelzebul, né? Aí tá aquela discussão toda, né? É Jesus falando e tal. E aconteceu que, dizendo ele estas palavras, uma mulher levantou a voz no meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos a que foste amamentado, né? Aí a mulher levantou lá do meio e berrou: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos a quem foste amamentado, né? E qual que é a retrucada de Jesus? Mas ele respondeu: antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a guardam, né? Você vê, Jesus derruba, né? Que qualquer glória é para a mãe dele, né? Qualquer glória é para Maria. Aqui ele já está derrubando, né? Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus. A gente está entrando no outro tópico aqui, né? Sobre intercessão, né? Só a Maria e os santos intercedem, né? Então vamos só uma passaginha lá básica, né? Lá na primeira carta do próprio São Paulo para Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo, é do próprio São Paulo, né? Próprio Paulo para Timóteo, né? A pessoa fala que Maria e os santos intercedem, então vamos lá ver se intercede mesmo, né? No capítulo 2, no verso 5. Porque só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Eu acho até graça. O próprio, como diz, o próprio santo falando, ele podia falar assim: não, gente, vocês podem vir para mim que eu intercedo para vocês aqui e tal. Ele próprio falou: só há um mediador, né? Mediador, intercessor, né? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Que derruba, né? Essa coisa que Maria e os santos intercedem, né? O próprio santo falando que o único mediador é Jesus Cristo. Outra coisa também,
Paulo ensina lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, o que ele fala? Ele não fala que ele intercede, nem que os outros santos intercedem, nem que Maria intercede. Olha o que ele manda a gente fazer. Sede meus imitadores, bem como eu também o sou de Cristo, né? Paulo imitava Cristo, né? Então qual que é a dica dele? Sede meus imitadores, bem como eu também sou de Cristo, né? Quem que a gente tem que imitar? Jesus. A gente tem que imitar Maria? A palavra não está mandando. Fazer o que, né? Obedecer a palavra. A gente acha que agora, né, não resta nenhuma dúvida, o que a gente estudou aqui, que Maria e os santos, perante a visão, né, me desculpa falar, mas da Igreja Católica, né, tá todo mundo fora do lugar desse, né? Então o que eu estou tentando fazer aqui? Para você que tem uma cabeça boa, para quem não tem a cabeça boa, como diz, né, o livre-arbítrio, né, o problema é teu, né? Então, para quem tem a cabeça boa, né, é olhar isso aqui e ver que Maria e os santos não estão nos seus devidos lugares. Aí o pessoal gosta muito de falar aquela coisa assim, né? Ah, não, eu vivo minha fé e você vive a sua, né? Que a gente vai encontrar com Deus lá na frente e não sei o que, né? Cada um vivendo a sua fé, levanta essa bandeira, cada um vivendo a sua fé, né? Cada um segue o seu caminho, que a gente vai encontrar com Deus lá na frente, né? O que foi falado lá em João? Jesus falou: eu sou o caminho, não tem outro caminho. Caminho para Deus é só um. Agora, para o inferno, nossa Deus do céu, para o inferno é o que mais tem caminho, né? E não é fácil, né? Não é fácil o caminho de Deus, porque exige renúncia, né? Diariamente você tem que estar renunciando o seu eu, renunciando a tua carne, né? Então não é fácil esse negócio de seguir o caminho de Deus, mas é o que leva para a salvação? Glória a Deus, né? Porque do outro lado, para o caminho da perdição, gente, é uma delícia para a carne. Esse caminho que tem muita gente seguindo aí, que acha que está indo para a salvação, vai ter que fazer um retorno e voltar, sabe? Porque todo mundo está aqui. Aí chega aqui, ó, a pessoa vem para cá e acha que está indo encontrar lá na frente. Aí vai ter que dar uma volta. Imagina se nessa volta aqui, Jesus volta, vai ficar, porque todo mundo está indo reto aqui, ó. O caminho de Deus está reto aqui, né? O tempo inteiro a palavra fala, o caminho de Deus é retidão, né? Está indo reto. A pessoa quer virar para a direita, virar para a esquerda, né? Aí vai para onde, né? Vai para a tradição, né? A pessoa quer ir tá no caminho tá no caminho da tradição, das farras, dos goles, do sexo, da fornicação, da prostituição, enfim, das coisas que o mundo impõe como padrão de felicidade, né? Aí quer dizer, a pessoa está no caminho e está achando que vai chegar lá na frente de Deus, e sem ver que ela vai ter que voltar tudo, né? Para poder seguir o caminho certo, né? Então, para servir a Deus, gente, é renúncia diariamente. Lá em Romanos 8:14, né? Vão lá rapidinho. Que fala, né? Certamente, todos que são levados pelo Espírito de Deus, estes tais são filhos de Deus, né? Então, você está vendo o que é a palavra? Certamente, todos que são levados pelo Espírito de Deus, estes tais são filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus não guia ninguém para idolatria, para bebedeira, para farra, fornicação, prostituição. Sabe de quem que é o Espírito que guia as pessoas por esse caminho? É o Satanás que guia. Então, preste atenção em que caminho que você está indo, né? Porque se o caminho que você está indo é de perdição, é o Satanás que está te guiando. Então, você presta atenção para quê? Você não perder a herança. Olha a herança aqui, ó. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros verdadeiramente de Deus. E co-herdeiros de Cristo, né? Porque nós somos irmãos em Cristo, né? Porque Deus nos deu o poder de se tornar filhos dele através de Jesus, né? Então toma cuidado para qual caminho que você está indo. Porque se você está indo um caminho que é bebedeira, prostituição, impureza, idolatria e coisas desse tipo,
eu tenho uma má notícia para você, meu querido e minha querida, né? Você tá, ó, descendo ladeira abaixo, lá para o inferno, viu? Então, volte pelo caminho para seguir para Deus de novo, enquanto ainda dá tempo. Aí a pessoa vira e fala assim: ah, não, eu tô na minha fé e tal. E ela tá lá na idolatria, né? Tá lá carregando as imagens nas costas, ajoelhando no pé de imagem e tá achando que tá agradando a Deus, né? Então vamos lá em Isaías 42:8, lá no Velho Testamento. Aí, ó, quem tá aí na idolatria, né, com as imagens aí, olha o que fala, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não darei a outrem a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Então você vê o pessoal lá, tá lá as imagens, em volta das imagens. Tadinho de vocês, viu? Falo nada não, eu só falo o quê? Prestar atenção nisso aqui. Então, gente, nós vamos falar agora de idolatria, né? Idolatria nada mais é você ter que atribuir sua fé a um objeto, como muita gente faz, que para poder rezar precisa estar com o texto na mão, ou diante de uma imagem de escultura, ou foto, para ter inspiração, né? Por exemplo, a foto é a Sagrada Face, né? O negócio do Coração de Maria, né? Para ter essa inspiração, ela precisa de um objeto, né? Então, vamos lá em Deus é Espírito. Deus é Espírito. E em Espírito e verdade é que o devem adorar os que adoram, né? Então, se Deus é Espírito, ele não precisa de uma imagem. E aqui lá em Isaías 42, né, deu para vocês verem que Deus tem ciúme, né? Tem ciúme de imagem, né? Na hora que Deus vê uma pessoa ajoelhando no pé da imagem, carregando a imagem, aquilo ele fica mordendo de ciúme. Porque ele fala, minha glória não darei a outro. Entendeu? 1 Coríntios 10:14. Olha o título. Fugir da idolatria. Pelo que, meus caríssimos, fugir da idolatria. Olha para você ver. São Paulo falando aos Coríntios. Fugir da idolatria. Fugir de adorar santo. Adorar imagem. Fugir de carregar a imagem nas costas, né? Isso aí tudo classifica idolatria, né? Aí, gente, você vê aqui que a idolatria, se ela leva a condenação, ela é do demônio. Então, como pode a igreja que prega Cristo, né, prega a mensagem de Jesus Cristo e tudo, tá com a idolatria que é coisa do capeta, né? Então, lá no mesmo, na 1 Coríntios 10, mas lá no versículo 21, que fala: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Queremos, porventura, irritar com zelos ao Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Né? Então, quer dizer, a pessoa tem que procurar fazer coisas que a edificam perante a Deus, né? Então, quer dizer, a pessoa o tempo inteiro ela está trabalhando ali para conseguir seu galardão lá no céu, né? Então, o que ela vai fazendo, o que ela vai plantando, ela vai colhendo, né? Ela vai edificando seus galardões lá no céu. Então, se a pessoa, igual mesmo, é um exemplo a bebida, né? Aí eu falo, não, mas só tomar um pouquinho, um vinhozinho assim no domingo, né? Aí é o quê? Um exemplo, um cachaceiro começou foi pelo quê? O primeiro gole. O maconheiro começou pelo quê? O primeiro trago, né? O cheirador de cocaína começou da primeira carreira. Então, né? Aí é o seu coração, né? Falar se convém ou não, né? Aí se você acha que não tem nada a ver, não, eu não adoro a imagem, não sei o que, tá lá ajoelhado no pé, chorando no pé da imagem, né? Aí, né, meu filho, isso aí é o livre-arbítrio. Aí você faz o que você quiser com sua vida, né? Eu só estou te alertando de acordo com o que está na palavra. Como a gente está falando de idolatria, essa Bíblia aqui, gente, ela é grossona assim, mas é porque ela tem muita coisa aqui, de coisa, ensina até rezar o texto, sabe? Que lá na Bíblia católica fala da Teresa de Calcutá, e tem muita coisa aqui, tem umas imagens aqui. Então,
Como todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém e nem tudo me edifica, eu acho que para mim essa Bíblia não me edifica. Por quê? Ela tem imagens, ela tem, né, os atributos assim, né, sobre Maria e esses tem. Então, ela não me edifica. Então, se ela não me edifica, então eu uso meu livre-arbítrio para poder não usar. Eu vou usar, né? E acho que agora não resta dúvida, né? Que as Bíblias são iguais, porque senão eu não estaria pregando, né, o Evangelho em cima de uma Bíblia que fosse mentirosa, né? Então, acho que agora não resta dúvida que a Bíblia católica é a mesma coisa, mas porém ela tem as imagens, então eu não quero isso. Então eu vou usar minha Biblinha aqui. Porque na verdade eu uso a Bíblia no celular, mas eu vou usar essa Biblinha aqui de agora em diante, porque ela não tem imagem, não tem, né, não tem maldade nenhuma nela, assim. Então a outra ali eu vou devolvê-la lá para casa da minha avó, que é dela, né? E para mim não serve. Mas ali uma coisa, gente, que eu fiquei mais abismado é porque a Bíblia católica, ela é mais eloquente, né? Ela fala assim com mais propriedade, as palavras têm mais propriedade do que essa Bíblia que é tipo mais, vamos supor, um linguajar mais popular, né? Mais resumido. Aquela ali é muito mais eloquente, né? Você vê que a palavra tem peso, porque parece que ela está assim, mais completa, né? Você vê aquelas passagens de Maria lá, né? Me alegrou ao extremo, né? Igual aqui não tem, né? Falando ao extremo, né? Na baixeza da sua escrava, né? Que aqui fala serva, né? Lá, aqui fala escrava. Você vê o peso da palavra, né? Então tudo você vê que essa aqui é mais pesada do que essa, mas eu vou usar essa aqui por causa do princípio de idolatria, que eu acho que essa Bíblia não me convém. Aí pega e fala comigo: ah, moço, mas tem imagem e tal, não tem nada a ver, não. Ô moço, o que o capeta mais fala, ele chega com a bandeja para você aqui, ele fala assim: toma. Aí você olha e fala: moço, será? Ele falou: não, moço, pega aí, não tem nada a ver, não. O capeta é cheio de falar nada a ver, então é por isso que eu opto não, né, facilitar não. Né, voltando ao assunto, né, eu falo uma palavrinha lá sobre rezar, né? O rezar, eu procurei lá no dicionário, o que quer dizer rezar, né? Para não falar que eu estou levando para o lado da Bíblia, né? Rezar nada mais é do que você repetir a mesma oração, repetir toda hora a mesma coisa, igual uma vitrola quebrada, né? Então, a gente vê lá em Mateus, vamos lá em Mateus, no capítulo 6, 9 a 13, que tem a oração do Pai Nosso, né? Jesus ensinando a fazer a oração, né? Só que Jesus estava ensinando ali as etapas da oração, né? Não é para repetir. Tanto que 2 versículos atrás, nada mais, 2 aqui, ó, verso 9, lá no 7, Jesus condena a prática de reza, que é ficar repetindo. Olha aqui para você ver. Lá em Mateus 6, 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Nessa Bíblia aqui, fala assim não sejais como os gentios, que usam de palavras vazias, né? Você vê uma pessoa, ela fica repetindo, aquilo está vazio, né? Que a oração, aqui Jesus ensina essa etapa da oração, porque fala assim, ó, Pai Nosso, né? Que isso aqui está glorificando, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, né? Que está glorificando a Deus, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então está chamando a Deus para Ele tomar conta do nosso ser, para fazer a vontade dEle, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus não disse para repetir, porque Ele já condenou aqui atrás, condena a repetição, né? Aí, o que Ele ensina? Lá no verso 7 Ele condena, e no verso 6 Ele ensina a fazer uma oração sincera. Olha aqui como é que é a oração sincera. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará.
né? Aí você vê que a pessoa, lá na católica, eles pegam aqui Mateus 6 e 9 e manda a pessoa repetir aquilo, né? Sendo que um pouquinho atrás Jesus condena essa prática. Então, gente, aqui, ó, é só ler, ó, Mateus 6, 7. E orando não useis de vãs repetições, né? Repetições vazias. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha na tua porta, né? Por que no teu aposento fecha na tua porta? Porque você pega, senta pro quarto, você fecha a porta, fica sozinho, desliga o celular, desliga tudo e fala assim, não, agora eu vou falar com Deus, e Deus vai me ouvir, eu vou ouvir Ele e tudo, né? Para nada te atrapalhar, né? E de madrugada é melhor ainda, né? Orar de madrugada, que aí o silêncio está reinando. Aí nada te atrapalha, aí você fica bem mais sensível para ouvir a voz de Deus. Aí você vem e fala comigo assim, nossa Zé Júnior, mas tá, velho, você falou aí, na verdade você tem razão mesmo. Então quer dizer que tradição e cultura é pecado? Não, tradição e cultura não é pecado, não. Não tem nada a ver isso, velho. Vamos supor, minha cultura, por exemplo, é essa aqui, usar um bonezinho para trás e tal, isso não é pecado, não. Agora, se sua tradição e tua cultura te leva para o inferno, aí é pecado, né? Se você está cometendo igual mesmo a idolatria, né? A tradição te leva à idolatria, te leva à bebedeira, então, infelizmente, né? Você está no caminho errado, né? Então eu te chamo, né? Porque ainda há tempo de voltar. Aí você fala, moço do céu, mas Minas Novas tem quase 300 anos, moço, que tem festa do Rosário, né? Tem carnaval, entendeu? Para, velho. Você vai seguir, você prefere o quê? É seguir a cultura e a tradição ou ir morar no céu, né? Se bem que Isaías falou a respeito desse pessoal, né? Que prefere guardar a tradição do que seguir os mandamentos de Deus, né? Lá em Isaías 29, no verso 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instituído, né? Quer dizer, você vê o pessoal aí, eles estão temendo a Deus, né? Eles têm um certo temor a Deus por causa de quê? Por causa do que o padre está falando, não por causa do que está contido na palavra, né? Não no que os líderes, né, na verdade, estão falando. Então você vê que a pessoa está atrelada, né, a essa cultura, essa tradição que está levando ela para a perdição e não quer abrir mão. Agora, se você quiser ficar com sua tradição e sua cultura, né, você quer manter, né, igual mesmo tem a festa do Rosário, né, é uma festa idólatra, né. Agora, se você quer ficar com sua tradição e sua cultura, ó, beijo e tchau para você, vai lá. Aí lá no final, né, igual mesmo, muita gente fala, não, nós estamos seguindo o mesmo caminho, lá na frente, então vamos ver se a gente vai encontrar mesmo. Aí tem muita gente que fala assim, não, Zé Júlio, as imagens são só para ilustração, né, não tem negócio de idolatria, não. Tá, né, tem idolatria não. Lá em Êxodo 32, né, Deus mandou Moisés destruir aquele povo que fez um bezerro de ouro. Olha para você ver a ignorância, olha o tamanho da ignorância do povo. Mandou fazer um bezerro de ouro. Se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, com braço e perna, o pessoal fez um bezerro, para você ver o tamanho da ignorância do povo, né? Então você tem que parar de ignorância e parar de idolatria, parar de cultuar imagem, que isso aí está te levando para perdição, né? Parar de render graça a Santa Maria, porque a glória, a honra é toda para Deus, né? A palavra o tempo inteiro fala isso. E se Deus, até hoje, não, você vê que naquele tempo lá, fez o bezerro de ouro, foi destruído, né, na hora. E por que a gente não foi destruído até hoje? Por causa do sacrifício de Jesus, né? Por causa que Jesus morreu na cruz. Então não tem nada a ver com Maria e com o santo, né? A gente não padeceu vocês, né, que são idólatras, não padeceu por causa da idolatria, por causa da misericórdia de Deus e de Jesus, que morreu na cruz para salvar um pecado, né, como esse teu aí. Aí você imagina uma coisa.
Tenta imaginar. Se Deus, né? O pessoal fez um bezerro de ouro e falou que era Deus. Se Deus já ficou jururu da vida que aquele trem, né? Era um bezerro que eles falavam que era o próprio Deus, né? O bezerro de ouro eles falavam que era o próprio Deus. Imagina o quanto que Deus não deve ficar mais jururu ainda da imagem de Maria, dos apóstolos, né? E a pessoa, né? Deus está aqui, a pessoa está ajoelhando diante de uma imagem e que não é Ele. Imagina, para você ter ideia, o tanto que Deus não deve estar chateado com uma coisa dessa. Para só para você pensar uma coisa. Aí o pessoal fala assim, ah não, no Velho Testamento teve idolatria, ah, teve na onde? Ah tá, a serpente de bronze e os querubins da aliança. Ah tá. Aí eu te pergunto uma coisa, né? Eu te falo uma coisa. Deus mandou fazer os querubins e a serpente de bronze. Agora eu que te pergunto, quem que mandou fazer imagem de Maria e dos apóstolos? Quem que mandou fazer? Quem que mandou? Na Bíblia tem aqui? Tem? O que Paulo falou? Sede, pois, meus imitadores. Paulo ensinou. A gente está imitando. Paulo fez imagem de Jesus, de Maria, de alguma coisa? Tem que ser imitador de Jesus. Jesus, ele é filho de carpinteiro, mas também não fez imagem de escultura, né? A coisa que vocês têm que raciocinar. Essa coisa de idolatria. Certa vez eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar bem alto e sentado num gramado. E eu olhava para Minas Novas. Minas Novas estava bem no fundo, assim. Parecia que eu estava num monte bem alto, sentado num gramado. E lá embaixo, as ruas eram de brasa e fogo e subia fumaça. E eu via as pessoas, né, carregando os andor com as imagens em cima, né? Carregava as imagens, carregava as suas ganâncias, né? Porque idolatria não se resume só a imagem, né, de escultura. Se resume a idolatria, né, é outras coisas, né? Tem muita gente que idolatra outras coisas, né? Então eu vi no sonho as pessoas, sabe, gente conhecida, sabe, carregando os andor com as imagens, né, as ganâncias dele, né, os bens dele, né, porque estava idolatrando os bens. E o capeta aqui, ó, só chegando a ataca. Eu acordei horrorizado com essa coisa, sabe? Então, gente, a gente tem esses sonhos assim. E isso é mensagem de Deus, viu? Então, vocês abrem o olho de que vocês estão fazendo para não padecer mais para frente. Aí você vira e fala, ah, não, lá em Josué 7:6... ele se prostrou diante da arca dos querubins, ou cabecinha. Naquela época lá, o lugar de adorar o Senhor era no tabernáculo, era no templo, era lá dentro, diante da arca da aliança. Lá que era lugar de adorar o Senhor, né? Então o que Josué fez? Ele se prostrou diante da arca, porque lá era o altar, o lugar de adorar. Não é igual hoje que você pode... eu posso estar aqui, eu posso adorar a Deus, eu posso estar tomando banho, eu posso estar adorando a Deus. Não, a adoração era só lá diante da arca da aliança, né? Não é que eu estava idolatrando a arca. Isso aí vocês têm que ler e estudar para depois falar as coisas, viu? Idolatria não se resume só a imagens. Tem gente que idolatra tantas outras coisas, como por exemplo, a si mesmo, né? E vão me desculpar, mas as mulheres são campeãs, né, em se idolatrar, né? Você vê aí o Facebook, tá lotado de idolatria, né? Na verdade o Facebook é a idolatria, porque tem gente que tá comendo, tudo é Facebook, é postar, é ver ali, meu Deus, deixa eu ver quantos que curtiu minha foto, né? Ah, eu pus aquela foto, né? A idolatria, a auto-idolatria, né? A pessoa se idolatrando. Então, você vê que, né, as pessoas colocam aquilo ali, é uma forma de prostituição, porque você vê as meninas, elas fazem o decote, o short, né, para mostrar a bunda, a perna, a barriga, né, aquela coisa toda. Classifica prostituição porque elas querem mais o que? Curtida, né, compartilhamento. Elas estão se vendendo por curtida e compartilhamento no Facebook. Então, meninas, vocês, de agora em diante, vocês param para pensar, né?
Você pega uma roupa, põe uma roupa aí vulgar, né, e posta no Facebook e fica naquela coisa, deixa eu ver quem curtiu, quem compartilhou, ai meu Deus. Não, velho, o caminho não é esse caminho que você está indo é da sua auto-idolatria e a prostituição. Aí tem gente, né, como eu falei, tem gente que idolatra seus bens, carros, casas, sítios, né? Tem gente que idolatra cantores, artistas, jogadores de futebol, como por exemplo, né, tem as torcidas organizadas. Eu fico abismado de ver o cara, ele morre, literalmente, ele está lá disposto a matar e a morrer por causa do time. O cara não está ganhando nada com aquilo, véio. É o capeta puro agindo ali. Não é que futebol é do capeta, não. Mas você vê esse negócio de torcida organizada, o capeta tá ali brincando. Fala, isso aqui vai matar fulano, isso aqui vai matar ciclano. O capeta brinca desse jeito. Aí você vê a mentalidade da criatura. O cara morre por causa de futebol. O cara não tá ganhando uma unha. Não tá ganhando R$1 com aquilo. O cara morre por causa de futebol, né? Enquanto isso, os jogadores estão lá ganhando milhões e milhões e os palhaços morrendo por causa de futebol. Por quê? Futebol é a religião deles, né? É o Deus deles, é o futebol. Então, né? Paciência com esse povo aí. Enquanto eles não enxergar, né? Que Deus é Deus, né? Que futebol é entretenimento. Então, né? Paciência. Então, gente, aqui eu falei disso tudo aqui, né? Espero assim que... né? Espero não, com certeza a palavra de Deus não volta vazia, né? Então, o que eu estou falando aqui, gente, né? Minha mensagem é a seguinte. Ninguém está te chamando para mudar de religião, porque religião não salva. Você não pode... Religião é como se fosse a bandeira, né? A pessoa não pode balançar a bandeira para Deus e falar assim, eu sou evangélico. Isso aí não traz salvação. Igreja, o templo em si, a construção, não salva ninguém. Não adianta você sair de uma igreja, né, de uma casa de oração e ir para outra casa de oração e o seu coração permanecer do mesmo jeito. Isso aí não traz salvação, né? Então Deus te chama para quê? Deus te chama para mudar a igreja. A igreja é o quê? Né? A igreja somos nós. Nós formamos a igreja, né? Nós pessoas formamos a igreja, onde Cristo é o cabeça. Então se você está com condutas pecaminosas, você é um membro doente, né? Então se a igreja toda está enveredando, aquele corpo está doente. Aí você fala, tá, Zé Júnior, mas meu pai, minha mãe, né, meu avô, minha avó, eles é dessa igreja aqui e tal. Aí como é que faz, né? Não, eu vou mudar, eu vou seguir tudo que está na Bíblia, tudo direitinho, né? Igual tem na igreja evangélica. Não, beleza. Mas eu vou te falar uma coisa, né? Você vai estar fazendo parte de um corpo doente, né? Você vai ser um membro sadio num corpo doente. Então, por que você não sair e se juntar a um corpo sadio, né? Um corpo que está ali caminhando certinho para a salvação, né? Então, é essa a minha sugestão que eu dou para você, né? Às vezes tem uma pessoa ali que o namorado, né? O marido é evangélico ou vice-versa, né? É evangélico e a esposa é católica, né? Então, gente, não quer dizer que evangélico é santo, evangélico é salvo, né? Salvo é quem obedece a palavra, né? Então, entre os dois, né? É de fato que o evangélico está seguindo mais o caminho corretamente, está num corpo mais sadio, né? Então, minha sugestão é o quê? Se você vai estar lá dentro da igreja católica, por exemplo, tem um ponto da idolatria, você não vai conseguir mudar a idolatria lá dentro, você sozinho não consegue. Então eu sugiro para você que venha participar do corpo no qual eu sou membro, né? A gente vai te receber com muito amor, né? A gente vai te acolher e a gente quer sim que esse corpo cresça mais e mais para que a gente venha, né, buscar o caminho da salvação. Então essa é a minha mensagem, né? E lembrando, né, daquela passagem do começo, né? Que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? Então eu sou prova disso, né? Quem diria, né? Zé Júnior, um cara que bebia, fumava, aquele cara doido pra caramba, né?
fosse mudar, né? Fosse estar aqui pregando a palavra, né? Não estou falando isso aqui para me vangloriar, não, né? Porque é necessário. O que eu estou falando? Estou falando da palavra de Deus. É necessário que o quê? Eu diminua e que ele cresça, né? Então, isso aqui nada mais é Deus provando que ele usa as coisas que não são para confundir as que são, né? As que são. Então, eu estou trazendo a mensagem aqui hoje, gente, é porque eu já estive nessa situação desse mundo aí, e eu afirmo categoricamente, não tem nada de bom no mundo. Lá não tem nada de bom. Então, né, fica com Deus, Jesus te abençoe, e que essa palavra tenha vindo fazer efeito no teu coração. Então, vou sumir, 1, 2, 3 e...